Bom, Ana, nessa última questão, que agora que eu vi que tinha essa questão também que você tinha perguntado, né? No item A ele quer saber o coeficiente de atrito estático entre a rampa e o bloco de gelo. Bom, vamos lá. Quando ele está descendo a rampa, as forças que estão atuando nele são normal, que é perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo. O peso, que é vertical para baixo. Só que esse peso a gente já pode colocar as componentes. A componente que é perpendicular à superfície e a componente que é paralela à superfície inclinada. Lembra que se você soltar um bloco aqui, ele vai estar P-sendo o plano? Então aqui é sempre o P-sendo, nesse caso, de 20 graus. Portanto, a outra componente tem que ser o P cosseno. E contrário a esse movimento, nós temos nesse caso aqui uma força de atrito atuando. Nesse caso, uma força de atrito cinética, né, ou dinâmica, já que existe um movimento. Como ele garante para nós que ele desce com velocidade constante, olha só, aqui ó, velocidade constante de 3 metros por segundo, velocidade constante indica que a aceleração é zero. Aceleração é zero, a resultante vale zero. Então quem puxa para cima tem a mesma intensidade que quem puxa para baixo. Quem puxa para a direita, a mesma intensidade que quem puxa para a esquerda. E, portanto, para a gente resolver o item A e calcular o coeficiente de atrito, nós vamos poder falar que a força de atrito que atua no bloco de gelo tem que ter a mesma intensidade da componente P seno desse bloco de gelo. A força de atrito é o μ vezes a normal, que vai ficar igual P seno de 20 graus. E aí a gente vai ter que tomar cuidado com a normal agora, né? O nosso coeficiente de atrito é o μ que eu quero. A normal, ela se anula com o P cosseno. Então vai ficar P cosseno de 20 graus. Tudo isso igual ao P seno de 20 graus. Peso de um lado, peso do outro, a gente pode cortar. E aí aqui a gente vai ficar que o μ seria seno sobre cosseno. A gente poderia falar que é a tangente de 20 graus, certo? O cosseno passa dividindo. Só que ele não forneceu para nós o valor da tangente de 20. Então a gente vai trabalhar com o seno e com o cosseno mesmo. Sendo que o valor do seno é o 0,34 e o cosseno que ele deu vale 0,94, certo? E fazendo essa continha, a gente vai chegar aí em algo próximo de 0,3617 para o valor do μ, do coeficiente de atrito. Fechou aqui? Aí no item B, ele fala o seguinte: esse bloco entra na superfície horizontal. Na superfície horizontal, quando o bloquinho de gelo entrar ali, agora, como está no plano horizontal, as forças que atuam nele são peso, que é vertical para baixo, normal, que é perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, e o atrito, que continua atuando aí, que ele fala que é o mesmo coeficiente de atrito. Então aqui nós temos a força de atrito, a normal e o peso. E agora, nós sabemos que na vertical, normal e peso se anulam. Portanto, a única força que age nesse corpo agora é a força de atrito, que é contrária ao movimento e, portanto, gera uma aceleração, que na verdade vai ser uma desaceleração, que faz com que esse bloco que começa o movimento a uma velocidade inicial aqui de 3 metros por segundo, que é o que ele garante no texto, vá percorrer uma distância d, que é o que ele quer que a gente calcule, até parar. Então, até a velocidade final ser zero. O que o exercício quer que a gente determine é qual é a distância, né, percorrida por esse corpo nessa fase de desaceleração para nós aqui. Fechou? Então vamos lá. Primeiro nós vamos calcular a desaceleração. Para isso, nós vamos atuar com a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa resultante é o atrito, já que normal e peso se anulam. Ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal, nesse caso, anula com o peso, então é mg. Aí fica m vezes a. A massa é μ, corta com a massa é μ. Então a gente descobre que essa aceleração vai ser o nosso coeficiente de atrito, que nós acabamos de descobrir que vale aproximadamente 0,36, vezes a gravidade, que vale 10. Então a gente chega que essa aceleração vale 3
3,6 metros por segundo a cada segundo, certo? E agora, eu tenho as velocidades final e inicial. Tenho uma desaceleração, que vai ser negativa. Quero distância e não tenho tempo, tá sem tempo, usa Torricelli. Então, o V final ao quadrado vai ser o V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O V final é 0, o V inicial vale 3, mais 2 vezes a aceleração, que é negativa, né? Que vale menos 3,6. E tudo isso vezes a distância dzinho. O 2 vezes 3,6 vai ficar menos 7,2 dzinho. Se eu passar para o outro lado, ele fica positivo. Tudo isso igual ao 3 ao quadrado, que é 9. E aí a gente passa o 7,2 dividindo. A gente chega que esse 9 dividido por 7,2 vai dar 1,25 metros. Essa é a distância que o bloco de gelo consegue percorrer em função do atrito que vai desacelerando ele. Fechou? Grande abraço aí, até mais.